Olá, gente, bom dia. Aqui é o professor Silvio, tá? A gente vai dar início aqui à nossa segunda aula aqui gravada, só para fazer uma recapitulação para aqueles alunos que não puderam assistir a aula de antropologia bíblica, tá? E na aula passada, a gente trabalhou basicamente o tema sobre a natureza do homem, tá? A gente sabe que o homem, ele tem uma natureza. Na verdade, toda coisa, todo ser, ele tem uma natureza, seja ela material, seja ela espiritual. É bem verdade que haverá muitas divergências com relação a esse assunto, porque dependendo muito da visão que a pessoa tem da vida, isso pode variar. A gente tem pessoas que não acreditam que existe um mundo espiritual, né? Que só existe aí um mundo material. Mas não é o nosso caso. Nós estamos estudando teologia bíblica, então a gente parte do pressuposto do que a Bíblia fala sobre o homem, que o homem existe não só no campo material, mas ele também existe também no campo espiritual. Eu queria, como na aula passada, a gente trouxe aqui um texto para ler, que se encontra em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. O texto diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Eu quero começar por aqui a nossa conversa com esse texto, porque a gente vai observar aqui claramente as duas partes, ok? As duas partes da natureza humana, da natureza do homem. Se você pegar aqui a parte A do versículo, do capítulo 2 de Gênesis, do versículo 7, o texto fala: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Pó da terra, matéria. O homem é matéria, tá? Essa matéria, ela foi formada por Deus. Essa matéria foi formada de uma terra criada, de uma terra existente. Observa que o homem não foi criado assim do nada. E aqui é uma diferença interessante, que todas as outras coisas, se você for observar, Deus ele vai criar a partir do nada. Mas o ser humano, a parte humana, a parte material do homem, ele usou uma matéria já que havia, que no caso é a terra, o pó da terra, que também foi criado por Deus, é claro, e ele usa esse elemento para criar a parte material do homem, beleza? Então a gente observa aqui a primeira parte dessa natureza, o corpo, o nosso corpo. Eu falava para os alunos na aula passada que o nosso corpo ele é muito importante, demais, apesar que algumas religiões, isso a gente vê já desde o início da história da igreja e até muito antes da história da igreja, mas principalmente no início da história da igreja, a igreja primitiva ela sofreu muitos ataques, muitas heresias, principalmente a coisas relacionadas ao corpo e à alma. Por exemplo, se dizia uma certa religião, um certo pensamento filosófico religioso chamado de gnosticismo, que a matéria ela é mal, né? A matéria ela é perversa, a matéria não presta, a matéria não tem valor, logo o corpo não tem valor nenhum. Então essa religião chamada de gnosticismo, gnosis, né? A ideia era uma religião que trabalhava muito a questão do conhecimento. Eles entendiam que o espírito do homem ou a alma do homem ela precisava se libertar dessa matéria, precisava se libertar desse corpo. Para isso, ele teria que fazer alguns tipos de privações, né? Alguns tipos de ascetismo, como por exemplo, sacrificar mesmo o corpo, sacrificar a carne, para que ele pudesse atingir um grau elevado de conhecimento. A pessoa só poderia ter realmente o verdadeiro conhecimento espiritual das coisas, ou um conhecimento elevado das coisas, se ele se desvencilhasse, digamos assim, do corpo. Essa doutrina filosófica, e também não deixa de ter requisitos de religião, ela tentou, de certa forma, invadir a igreja. A gente vê claramente, se você pegar o livro de João, principalmente o teólogo e escritor João, o evangelista, você vai perceber que ele combateu muito isso. Claramente você observa no Evangelho de João
no primeiro capítulo 1 de João, aqui está escrito, ele inicia a sua escrita, né, do Evangelho. No versículo 1 ele fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Observa que o apóstolo João, ele começa elevando a divindade de Jesus. Ele não nega a divindade, ele mostra que essa divindade, esse verbo, esse logos ou logos, como a gente pronuncia, já estava no princípio, na eternidade com Deus. E aí ele continua: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então observa aqui, fala que ele estava no princípio, fala que ele é criador. Aí ele vem falando aqui sobre uma luz, né? Um homem, vai falar de João Batista. Ele fala aqui no versículo 10 que ele estava no mundo, ok? Esse verbo, esse logos, estava no princípio, santo, ele estava no mundo, mas o mundo foi feito por intermédio dele. Observa, ele estava no mundo, ele criou o mundo e infelizmente o mundo não o conheceu. Fala que ele veio para os seus, como vocês devem conhecer bem o texto, mas todos quanto receberam, né, vai dar os poderes e tal. Aí ele fala aqui, no 13, os quais nasceram de sangue, nem da vontade da carne. Aí o versículo 14 aqui é o ponto principal da nossa conversa aqui, onde eu quero chegar. E o verbo, ou o logos, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, você observa que o autor do Evangelho de João, claramente, ele faz toda uma descrição divina de Jesus, mas no versículo 14, ele vai claramente deixar muito bem claro que esse logos, ou logos, ele se faz carne, ou seja, ele vira uma matéria, tá? Contrariando ou indo na contramão daquela ideia dos gnósticos, dizendo que o corpo ele não presta, que o corpo ele é mau. Inclusive havia uma ideia de que a matéria teria sido criada por alguma espécie de Deus, né? Maligno, digamos assim. Então João vai deixar muito claro. Inclusive nas epístolas dele, João vai falar nas epístolas dele que aquele que diz que Cristo não veio em carne, ou seja, que nega que Jesus veio em carne, esse tem o espírito do anticristo. Então João combateu fortemente essa doutrina. Não só João, os pais da igreja, muitos autores aí, os seus escritos vão combater os gnósticos porque eles negavam completamente a matéria. E quando começaram a se discutir naquela início da história da igreja sobre a pessoa de Cristo Jesus, uma da discussão que se levantou foi se Jesus de fato era homem, porque alguns acreditavam que ele não podia ser homem e ser Deus ao mesmo tempo. Ou ele era Deus, ou ele era homem. Ou ele era homem, ou ele era Deus. Mas homem e Deus, ou Deus e o homem, na cabeça de alguns teólogos, filósofos, gnósticos, isso não encaixava, porque um Deus não pode habitar dentro da matéria, um Deus não pode simplesmente ficar preso dentro da matéria. Mas você vê que João claramente diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Se Jesus se materializou, ou seja, Jesus realmente foi matéria, como eu, como você, como qualquer pessoa normal é. Ele não era só um espírito, né? Ele não era só uma miragem, ele não era só um vulto, uma energia, não. Ele era um homem de carne e osso, como eu e você, ok? Então Jesus foi homem e Jesus também foi Deus. Isso é a matéria, tá? A matéria, o corpo é importante. Se você for estudar também sobre essa questão do corpo, aqui como está em Gênesis 2:7, essa questão que Deus formou o homem do pó da terra. Se você for estudar o corpo na literatura paulina, também você vai perceber que o corpo é muito bem tratado na linguagem paulina, né? Na linguagem de Paulo. Deixa eu pegar aqui um dicionário Weiner. Esse dicionário aqui, ó, eu indico, quem não tem esse dicionário, mas é um material muito bom, tá legal? Ele tem palavras de hebraico e palavras no grego, é claro que não tá tudo ipsilito, ou seja, a palavra literalmente escrita, ok? No grego, tudo, não, tem a parte de grego, mas tem aí
a transição da palavra lá do grego, né, que a gente chama de transliteração da palavra do grego ou do hebraico para o português. Então é um material que eu indico, uma ferramenta que pode estar te ajudando bastante aí também nos teus estudos teológicos. Aí deixa eu ver o que ele fala aqui sobre corpo. Eu nem peguei esse dicionário na aula passada, mas eu vou ver aqui só o que ele fala sobre a questão do corpo. Corpo, aqui, corpo. É sempre bom a gente, quando estiver estudando, um texto bíblico sobre um determinado assunto, a gente está pesquisando aquela palavra no original. É muito interessante, muito interessante. Ele fala aqui, o Weiner, né? Ele fala que a palavra corpo, no caso, a palavra corpo no grego, a palavra lá é soma, tá? E diz, é o corpo como um todo, um instrumento de vida, quer do homem vivo, por exemplo, ele cita aqui alguns textos, eles vão citar sempre de Mateus 6,22, ou morto, ou seja, não interessa, vivo ou morto é um corpo. Ou na ressurreição, ou de animais, de grão, dos exércitos celestes. Em Apocalipse 18,3, Almeida Revista Atualizada traduz o termo por escravos. Em seus usos figurativos, a ideia essencial é preservada. Às vezes a palavra significa por sinédoque, homem completo. Homem completo. Às vezes vai ter situação que a palavra corpo quer falar não apenas da matéria em si, mas quer falar de uma pessoa completa, de todas as suas constituições. E aí ele vai citar aqui vários textos, como Mateus, capítulo 5, 29, 6, 22 e assim vai. Ele continua dizendo, por vezes a pessoa é identificada por seu corpo, e isso se dá até com o corpo do Senhor Jesus, né? O corpo não é o homem, pois ele pode existir à parte do corpo, tá? O corpo é a parte essencial do homem e, portanto, os remidos não são aperfeiçoados até a ressurreição. Nenhuma pessoa em seu estado final estará sem o seu corpo. Olha que coisa interessante. E ele vai citando aqui vários textos. A palavra também é usada para se referir à natureza física, em oposição a pneuma. A palavra pneuma, palavra grega, usada para espírito. Então, a ideia, às vezes tem essa ideia também, tá? A ideia de o corpo se opor ao pneuma, ou seja, o soma se opõe ao pneuma, ou seja, é a ideia do corpo se opor ao espírito. A natureza espiritual, né? A psique, a alma, por exemplo, o soma, corpo e o pneuma podem ser separados. Pneuma e psique, ou seja, a alma só podem ser diferenciados. O que ele quis dizer aqui? Que o corpo ele pode se separar da alma e do espírito, tá? Agora a palavra alma e espírito, a gente vai ver daqui a pouco, essas palavras também são muito ricas em significado. Não, essas palavras de fato até pode, porque a ideia que ele quer falar aqui, não no sentido de que nada pode separar. Deus tem o poder pela sua palavra, né, de dividir alma e espírito, como está escrito no livro de Hebreus. Mas na questão do corpo, que é o que nos interessa aqui, ele deixa claramente que esse corpo ele pode se separar tanto da pneuma como também da psique, ou seja, do espírito e da alma. Em que sentido? Quando você morre, quando a gente morre, o nosso corpo, a nossa matéria, ela se separa desses elementos espirituais. Mas ele deixa claro aqui também, no significado dessa palavra corpo, nessa palavra corpo, que os santos só vão aperfeiçoá-lo na ressurreição. Então, aí entra outras questões também interessantes da questão do corpo. Nosso corpo ele está contaminado pelo pecado. Tá? Tudo em nós está afetado pelo pecado. Tudo. Quando Adão pecou, quando Adão cometeu o erro de desobedecer a Deus, o pecado dele atingiu toda a raça humana. Logo, tudo em nós está contaminado. Até os melhores dos teus pensamentos, as tuas melhores ações, aquilo que tu achar que é a melhor coisa que você está fazendo, está contaminado pelo pecado. Por isso aqui a salvação, você pode observar que a salvação, ela não é tratada por obras. Não tem como você se salvar por obras, porque você não tem obras boas. Ninguém tem obras boas. A Bíblia deixa muito bem claro que ninguém tem obras, que as nossas obras, elas não valem absolutamente nada perante Deus, ok? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é sobre a palavra carne, tá? Eu vou pegar aqui a palavra carne, aqui também no dicionário Weiner, do termo grego sarx.
ele fala que, só para voltar aqui um pouco sobre Paulo, né? Sobre a questão do corpo na teologia paulina. Depois vocês podem estar até fazendo uma pesquisa mais apurada sobre esse assunto. Mas vocês vão observar que no apóstolo Paulo, quando ele trata, assim como João, ele deixa muito bem claro que o corpo, entendeu? Que o corpo, ele é importante. Claro, que ele está falando dentro de uma visão, falando dentro de uma perspectiva cristológica, falando ele está trabalhando aqui uma doutrina relacionada à pessoa de Cristo, ok? Mas quando você vai para Paulo, você observa, Paulo, nunca você vai ver Paulo escrevendo mal sobre o corpo. Paulo, ele não combate o corpo. Você pode observar que é em Paulo que a gente vai aprender, por exemplo, que o nosso corpo, como ele fala lá na carta aos Tessalonicenses, os que estão mortos ressuscitarão primeiro, né? E os vivos que ficarem serão transladados ou arrebatados. E o que é corruptível se tornará incorruptível. Então, ele não está falando aqui do espírito apenas, está falando também do corpo, o homem de forma integral, tá? Corpo e a parte material e também a parte espiritual. Então, claramente se observa que Paulo, ele não fala mal do corpo. Claro, quando ele fala sobre santificação, e é claro, é óbvio que a gente tem que trabalhar de fato alguns maus costumes, alguns hábitos errados, mas trabalhar é uma coisa. Dizer que o corpo não presta, se tornar um ascético radical, exagerado, como a gente vê por aí em algumas religiões, onde a pessoa mutila o corpo, como alguns pensamentos que a pessoa leva ao pé da letra. Até tem um pai da igreja chamado Orígenes, que ele chegou a se mutilar, né? Mutilou a sua parte íntima do seu corpo porque ele queria ficar livre, né? Do poder do pecado, porque tinha muito essa ideia na igreja primitiva, que o sexo era o pior mal que tinha, era o sexo. Então o sexo era uma coisa que deveria de alguma forma ser sanado. Inclusive alguns pensamentos tinham esse tipo de teologia aí no passado, onde as pessoas viam o sexo como quase como uma maldição, uma aberração. Quando a gente vê na Bíblia que não é assim. Deus, ele criou o sexo, porque quando Deus criou Adão e Eva, a ordem que Deus deu para aquele casal, todo mundo sabe, foi para crescer e multiplicar. Logo, não teria como eles crescer e multiplicar apenas ficando olhando um para o outro. Então Deus criou sim o sexo para prazer. Então o prazer é uma coisa que faz parte do corpo humano. O prazer é uma coisa que Deus criou, Deus nos deu. É claro que não é só o sexo, a gente tem prazer em outras coisas, como a gente tem prazer em tomar um copo com água, a gente tem prazer em comer uma boa comida, a gente tem prazer em correr, a gente tem prazer, por exemplo, em tomar banho em um rio, numa praia. Então, você vai observar que o nosso corpo, ele tem vários prazeres, coisas que foi o próprio Deus quem criou. Agora, é claro que a gente tem que refletir, já que nós estamos trabalhando aqui a antropologia bíblica, nós temos que refletir que o corpo, ele está, como eu falei no início, ele foi contaminado pelo pecado. O pecado atingiu o homem fortemente. A gente recebeu essa herança. Então, querendo ou não, as nossas ações, os nossos prazeres, muitas das vezes, eles acabam sendo deturpados, acabam sendo prejudicados pelo poder do pecado. Por exemplo, a gente vê na sociedade assim, uma enxurrada, né, de propagandas, um desequilíbrio completo relacionado ao prazer, no que diz a questão do sexo, né? Tudo na televisão, parece que tudo que no modo como as pessoas vestem, no modo como algumas pessoas falam, tem a conotação sexual. É uma coisa assim que tenta estimular mesmo a ação sexual do homem e da mulher. É claro que alguém vai discordar, dizer, por exemplo, na questão de se vestir, que a mulher não se veste, como alguma gente vê por aí, para chamar a atenção de ninguém. Se veste porque ela quer se sentir bem. É verdade, a gente não vai discutir aqui. Cada um tem o seu, tem o seu gosto, cada um tem a sua maneira de ver a vida, etc. Então, a gente aqui não está discutindo o gosto de ninguém. Mas que dentro de uma sociedade, principalmente no que tange uma sociedade machista, e aqui eu tenho que colocar, infelizmente, uma sociedade que a cultura, entendeu? A cultura
da nudez, da coisa da carne mesmo, né? Na coisa da carne, a gente não tem como deixar de ver que isso é prejudicial, que é muito melhor que as pessoas se vestissem melhor, né? Mais decentemente, até porque as convenções sociais, elas de certa forma são importantes sim, ainda que alguém diga que não, mas elas são importantes, porque qualquer coisa que possa evitar o estímulo, né, da concupiscência carnal, dos desejos da carne, é bom. Mas a gente não pode esperar muito da sociedade, é bem verdade. Como é que eu vou esperar de uma sociedade que não teme a Deus? Como é que eu vou esperar de uma sociedade que não crê em Deus? Que fala que acredita em Deus, que fala que acredita em Jesus, mas que infelizmente tem uma vida, digamos assim, ao seu desejo. Porque quem é discípulo de Jesus, quem é realmente crente, quem crê em Jesus, ele sabe que os seus desejos, que o seu ego, tá? Que as suas vontades, elas estão agora subordinadas a Cristo. Ele passa, como diz Paulo, ele passa a ser um escravo de Cristo, ele passa a ser um servo de Cristo. Então ele não se veste mais como ele quer, ele se veste como Cristo quer. Ele não fala mais como ele quer, ele fala como Cristo quer falar. É fácil fazer isso? Claro que não é fácil. É por isso que a gente não pode confiar na nossa própria força, confiar nos nossos desejos, porque eles são enganosos. A gente tem que confiar em Deus, a gente tem que pedir ajuda a Deus, tem que pedir a graça de Deus, a direção do Espírito Santo, porque de mim mesmo, das minhas próprias forças, sinceramente, a gente não, eu mesmo particularmente falo por mim mesmo, eu não tenho condições morais nem espirituais para dizer que eu consiga fazer tudo isso de uma forma 100% sem errar em algum ponto. Só como diz Jeremias em seu livro sobre Lamentações, só a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Mas ainda voltando sobre Paulo, a gente percebe que em Paulo, além dessa questão de falar do corpo como aquele que vai passar por uma transformação, ele também fala do corpo como espírito, né? Perdão, ele fala do corpo como templo do espírito, né? Ele até escrevendo aos Coríntios, que foi uma igreja que tinha uma tendência muito grande com essas questões do corpo, né? Ali as pessoas eram muito promíscuas mesmo, ali naquela cidade havia um templo, onde esse templo ele era um templo onde mulheres praticavam o sexo religioso. A gente percebe isso ali, tinha muito isso. Alguns historiadores, acho que até Mero Setene, Introdução ao Novo Testamento, ele fala que a cidade, quando alguém pensava nas melhores prostitutas, digamos assim, ele já lembrava da cidade de Corinto, os navegantes, as pessoas que viviam viajando, fazendo negócio de cidade em cidade, porque Corinto era uma cidade que tinha um porto. Logo naquela época, os historiadores do Novo Testamento dizem que as cidades que tinham porto, um portuário no caso, elas tinham um certo privilégio, porque muitos negócios eram feitos, então tinha uma transação muito forte. Logo era uma cidade riquíssima culturalmente, não só na questão religiosa, mas também na questão política, em outros meios também de cultura. Então ali, de fato, era um negócio, era bem inflamado. Então ali foi implantada uma igreja, nasceu uma igreja naquela cidade. E Paulo quer chamar a atenção daqueles novos convertidos daquela cidade para que eles pudessem manter o estado de santificação, porque o corpo deles agora não era mais escravo do pecado, não era mais para viver de acordo com a vontade dele. É aquilo que eu acabei de falar. Quem é de Cristo, alguém que possa estar talvez vendo esse vídeo, que não seja um cristão convertido em Cristo Jesus, porque cristão formal nós temos muito. Ser cristão formal é uma coisa, um cristão nominal. Agora, ser um crente, um discípulo de Cristo mesmo, alguém que de fato respeita as palavras de Cristo, né? Aí é poucos, né? É pouco. Isso aí é fato, a gente não pode estar discutindo. E aí eu volto a pegar Paulo, o apóstolo Paulo. Ele vai criticá-los, ele vai censurar, ele vai doutrinar eles, porque eles não podem mais, agora são crentes, não podem mais viver daquele modo tão pervertido, né? Bebendo, praticando sexo ilícito. Não, eles têm que ter agora uma vida de retidão. Eles têm que ter uma vida agora de santificação, uma vida correta diante do Senhor. Isso é Paulo falando sobre o corpo. E aí por isso ele vai dizer, olha, por que vocês têm que procurar
viver em santidade? Por que vocês devem procurar se separar do que é errado? Porque agora vocês são templo do Espírito Santo. Ou seja, o próprio Deus habita em vocês. Vocês agora são a casa de Deus. Deus, ele habita em vocês. O seu nome habita em vocês. A sua glória habita em vocês. Então vocês têm que agora viver como tal. Porque é aquilo que a gente sempre fala. Não é legal a pessoa dizer que é crente, ok? E ter uma vida, todo mundo fale para ela, fale mal, dizendo, olha, isso aí que é o crente que fala isso, que pratica isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso testemunho pessoal. Então, claramente você vai observar, se você estudar a palavra corpo na teologia paulina, você não vai ver de maneira nenhuma Paulo discutindo de forma negativa esse tema. Não, ele deixa muito bem claro a importância do corpo dentro do plano da salvação. Cristo nos resgatou do pecado. Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, não foi apenas para resgatar nossa alma, nossa parte espiritual, não. O seu resgate ele foi total, ele é total, tá? O seu sacrifício foi pelo homem integral, não foi só por uma parte do homem. A palavra carne aqui no dicionário, do termo grego sarx, tá? Sarx, ele fala que tem um alcance mais amplo de significado no Novo Testamento que no Antigo Testamento. Eu não estou nem entrando aqui no Antigo Testamento, tá? Seus usos no Novo Testamento podem ser analisados da seguinte maneira: a matéria do corpo, que é de animais ou de homens. Ou seja, aqui tem um mito que tem que cair por terra. Eu lembro que eu tenho um professor que na aula ele falou muito isso, que muita gente fala assim, que a palavra sarx, ela só significa, a palavra grega sarx, para carne, né? Ela só significa os desejos carnais, e a palavra soma significa o corpo. Mas isso ele deixa claro que isso é um mito, tá? Porque na verdade, como ele coloca aqui, a palavra ela tem uma gama de significado. Assim como a palavra soma também vai ter uma gama de significado, a palavra carne também ela vai ter uma gama de significado. Por isso que ele fala aqui, a matéria do corpo, que é de animais ou de homens. Ou seja, eu posso estar lendo um texto em grego, onde aparece o termo sarx, e essa palavra sarx não significa que é o desejo carnal, mas ela pode estar falando do corpo do homem, também como do corpo do animal. Por isso que a gente fala, o que vai determinar o significado da palavra, não é nem eu que falo isso, são os especialistas, né? Os hermeneutas, os exegetas, os caras que são bons mesmo nessa área, eles vão deixar muito claro, o que vai determinar o significado da palavra não é você pegar apenas achar o significado, isolar ela. É como a gente sempre costuma dizer, quando você acha o significado da palavra, você está apenas dando um passo em direção a encontrar o significado daquela palavra. Porque existem outros elementos que precisam ser estudados. Como é que essa palavra se comporta no contexto em que você achou ela? Entendeu? Então a gente tem que ter muita atenção com relação a isso, porque senão a gente pode cometer esse erro. É o que o De Castro, no livro Perigos da Interpretação Bíblica, um livro que ele tem, onde ele fala das falácias exegéticas, né? Ele chama isso de falácias exegéticas. E tem muitas falácias exegéticas. Dentre elas é essa, que às vezes o pregador, tem pregador que ele vai estudar para pregar, e aí ele acha o significado daquela palavra, isola ele e vai para o púlpito. Olha, essa palavra no grego significa isso. Tá, beleza, ela significa isso. Mas no contexto em que ela está escrita, ela significa o quê? Então, o que vai de fato, é uma coisa muito simples, mas o que vai de fato definir o significado de determinadas palavras é o contexto onde ela está inserida. Entendeu? Então, nunca caia nessa pegadinha, tá? Quando vocês estiverem em aula de interpretação, de exegese, principalmente, vocês com certeza vão aprender muito isso em sala de aula, tá? Letra B, o corpo, primeira parte. Letra C, sinédrico, fala do gênero humano, na totalidade de tudo, o que é essencial à humanidade, ou seja, espírito, alma e corpo. Pode aludir à humanidade santa do Senhor Jesus, tá? Aqui também refere-se à pessoa completa. O que mais ele fala aqui? Aí ele fala aqui, o estado não regenerado dos homens, o lugar do pecado do homem, o elemento mais baixo e temporário nos cristãos, e assim vai. Tem um monte de significado. A palavra ela é rica, riquíssima, ou seja, eu quero colocar para vocês bem que quando vocês estiverem estudando sobre essa questão do corpo,
Não tem como vocês também não der uma olhada também na palavra carne. É sempre interessante. Essa parte material do homem. Estude a parte que é o corpo, que fala da matéria, tá? E a carne também, que como ele fala, pode significar o próprio corpo, pode significar também a parte espiritual, pode significar, é o que vai acontecer talvez na maioria das vezes, a parte que fala dos desejos, tá? A parte que fala das concupiscências carnais, pode ser que isso aconteça, beleza? Então nós temos aí a primeira parte da natureza humana, que é o corpo, ok? Nós temos aqui também outro elemento que eu vou fazer um outro vídeo para não ficar muito longo, tá? Já está em 30 minutos, e aí a gente vai voltar a falar aqui a parte do espírito humano e da alma.